Paz do Senhor, bom dia para todos. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém. Essa palavra do Senhor é muito forte. E aqui o Senhor estava mandando que João escrevesse carta às igrejas, na qual ele mandou que João escrevesse também para Esmirna. E o Senhor falou aqui para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O Senhor, ele conhecia a obra daquele povo, ele conhecia a tribulação daquele povo. Ele conhecia a pobreza daquele povo e ele sabia as blasfêmias que o povo que se diziam judeu, que se diziam povo de Deus, fazia contra aquelas pessoas. Porque não eram do povo de Deus, eles eram da sinagoga de Satanás. Eles se diziam ser judeus, se diziam ser o povo de Deus, mas não eram. E Jesus, o que o Senhor nos ensina através dessa palavra? É que Ele conhece as nossas obras. Ele sabe a minha e a sua obra, ele sabe a obra daqueles que servem a ele. Assim como ele sabia a obra daquela igreja que estava em Esmirna, ele conhece a minha e a sua obra. Amém? Ele conhecia a obra do povo dele, ele não mudou, ele ainda é o mesmo, ele conhece as nossas obras. Ele conhece as nossas tribulações, ele sabe exatamente todas as tribulações que nós passamos e enfrentamos. Aleluia. Ele diz assim, tua pobreza, ele sabe a nossa pobreza, a nossa dificuldade, sabe? Tem pessoas que elas servem a Deus e elas são muito humildes, elas ali vivem assim, com pouco, mas ela é rica, na verdade. Ele disse aqui, mas tu és rico. Na verdade, as pessoas que elas não têm dinheiro, as que servem a Deus que elas não têm dinheiro, não vivem uma vida financeiramente assim, alta, elevada. Elas podem até dizer que elas são pobres. Pobres elas não são. Jesus disse aqui, mas tu és rico. Nós podemos não ter o dinheiro, não podemos ter condições financeiras que nós queremos ter, as coisas que nós desejamos ter, porque nesse mundo nós estamos para isso mesmo, para passar por lutas, aflições. Mas Jesus disse que aquele povo, ele era rico, então nós somos ricos. Nós podemos não ter dinheiro, mas nós temos a presença de Deus, e é o que o dinheiro jamais pode comprar. Milhões, trilhões, bilhões, nada disso vai poder comprar a presença de Deus. É algo que eu e você temos e é de graça, que dinheiro nenhum pode comprar. Nós somos ricos. Nós temos a presença de Deus, nós somos ricos. Nós podemos ser pobres aqui para esse mundo, não podemos ter bens, não podemos ter dinheiro, mas nós temos uma casa eterna no céu, na cidade santa, na cidade de ouro, que os muros, aleluia, são de cristais, as ruas, elas são de ouro. Nós temos um lugar lá, nós temos uma casa lá. Se nós permanecermos fiel até a morte, nós receberemos aquele lugar como nossa herança. Amém? Um pedacinho do céu o Senhor tem reservado para nós. E então, muitas vezes nós pensamos que nós somos pobres. Você pode aí estar passando uma dificuldade financeira na tua vida e você pensa, eu sirvo a Deus e eu sou pobre. Não, você não é pobre, você é rico. Você pode não ter agora aquilo que você, o dinheiro que você está almejando ter para fazer algo que você quer fazer, mas eu quero te dizer, ou para comprar algo que você quer comprar. Mas eu quero te dizer que você tem a presença de Deus, que é tudo de mais importante. Nós temos o que há de mais importante no mundo inteiro, que é a presença de Deus. Aleluia. Quando nós servimos a Deus em fidelidade, Ele vem, Ele habita em nós. Então isso não é para todos, é só para aqueles que servem a Deus em fidelidade. Amém? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então nem todos os que se dizem crentes são verdadeiramente crentes.
Nem todos que se dizem servir a Deus servem verdadeiramente. Mas você que serve verdadeiramente, você tem a presença de Deus. Você tem o brilho de Deus, você tem o Espírito de Deus em você. Você não é pobre, você é rico. Você é cheio da presença. Você é amado de Deus. Você agrada a Deus em sua maneira de viver. O Senhor, Ele se alegra em ti, Ele se compraz em ti. Amém? E aqui fala mais. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O Senhor sabe aquelas pessoas que se levantam contra nossas vidas, pessoas que se dizem ser crentes, pessoas que se dizem ser evangélicas e não são, mas são a sinagoga de Satanás. São aqueles que são usados pelo próprio inimigo. Que o inimigo usa, sabe para quê? Muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor, no meio do povo de Deus, mas não servem a Deus. Muitos se dizem crentes, mas não são crentes. Mas estão lá para quê? Para atrapalhar. Para fazer com que o povo do Senhor retroceda. Para atrapalhar que o povo do Senhor sirva a Ele. Para querer fazer de alguma forma aquele povo se afastar de Deus. Porque esses judeus, eles se diziam o seu povo de Deus. Eles matavam os que amavam Jesus, eles perseguiam. Uns diziam que era o povo de Deus, mas eles não eram. Na verdade, eles eram a sinagoga de Satanás. Tem muita gente que hoje está na igreja, que diz que serve a Deus, mas ela não serve verdadeiramente a Deus. Na verdade, ela é usada pelo inimigo para querer abater a fé dos pequeninos do Senhor, para querer afastar do Senhor aqueles que servem a Ele verdadeiramente, para querer perseguir, para querer levantar falso, para querer levantar contenda no meio do povo de Deus. Então, existe sim os que se dizem que são e não são, mas Jesus, ele disse que ele vai mostrar os que são e os que não são, a diferença entre os que servem e os que não servem. Deus, ele disse que ele mostrará. Então não se preocupe, na hora certa o Senhor vai mostrar quem é os que servem e quem é os que não servem. Amém? E aqui diz: nada tema das coisas que há de padecer. Então nós não devemos temer nada do que nós vamos padecer nesse mundo. Quando eu e você decidimos servir a Deus em fidelidade e em verdade, nós sabemos que nós vamos sofrer tentações, provações, perseguições, calúnia, injúrias, difamação e várias outras coisas que nós vamos enfrentar. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós sabemos que nós vamos passar por isso, por aflições, tribulações, ventos fortes, né? Mas ele disse aqui, nada tema das coisas que há de padecer. Nós não devemos temer nada do que nós vamos padecer, amém? E aqui fala: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O diabo, ele ia lançar aquele povo na prisão, para que eles fossem tentados. Tentados ao quê? Tentados a rejeitar o nome de Jesus, tentados a parar de servir a Jesus. Então o diabo, ele lança setas sobre mim e a sua vida. Ele lança, aleluia, ele usa pessoas, ele lança enfermidade, ele usa de várias formas para querer com que eu e você pare, para querer fazer com que eu e você, aleluia, abandone a presença de Jesus, pare de servir a Jesus, para querer fazer com que nós negue o nome de Jesus. Amém? Mas nós não temos que fazer isso, nós temos que continuar e perseverar. Porque o diabo, ele vai nos tentar de várias as formas, sim. Todos os dias somos tentados. Mas Jesus, ele diz aqui embaixo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não temos que desistir por coisas que acontecem na nossa vida, não temos que desistir de servir ao Senhor. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos assim, que parece que dói tanto na gente, parece que a gente está sendo espremido assim no último, sabe? Quando você está sendo espremido assim, que você parece que não tem mais em que mais sofrer, ainda vem mais um pouquinho. Então, nós não devemos desistir. O inimigo, ele vai nos tentar, ele vai nos perseguir, para que nós paremos de servir a Deus, para que nós deixemos a presença do Senhor, para que nós rejeitemos o nosso Deus, para que nós negue a Ele a palavra dEle. Mas eu quero te dizer que aqui Jesus disse para mim e para você: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então Ele nos dará a coroa da vida.
Amém? Se nós for fiel até a morte, se nós não desistir, nós vamos receber a coroa da vida, nós vamos morar no reino dos céus. Amém?